Olá, iniciamos mais um programa denominado Marcos de Inovação e hoje nós temos como convidado especial o Jorge Cury Neto. Jorge, o que é a economia da oralidade, por favor? Inicialmente, quero agradecer a você, Marcos Pessoa, ao programa Marcos de Inovação, o privilégio de estar neste momento conversando aqui com você. E também quero dizer que você é responsável pelo crescimento desse tema economia da oralidade e a sua área de desenvolvimento profissional, que é o Voice Design. Em 2012, você me contratou para a Copel, para trabalhar na Unicopel, onde desenvolvemos um trabalho muito especial, muito significativo para essa trajetória que hoje estamos percorrendo, né? Junto a engenheiros e outros profissionais da Copel. E no ano de 2016, na área de inovação da Copel, também você me contratou para a gente atuar junto àquela equipe de inovação. Então, foram dois momentos muito especiais, Marcos Pessoa, que você me proporcionou, e eu quero acreditar o sucesso da economia da oralidade e do voice design a você. Bom, Muito a obrigado. economia da oralidade é uma área que foi desenvolvida por nós ao longo do tempo. Somos com a formação de economistas. Me aposentei no Tribunal de Contas do Paraná como economista e também sou comunicador social, habilitação em jornalismo. Eu sempre atuei na área de comunicação social, a comunicação social voltada à oralidade, ou seja, no rádio e na televisão, né? Então, desde o ano de 72, que eu estudo, que eu pesquiso a oralidade. Inicialmente, ela ficou voltada ao rádio esportivo da época, né? As várias terminologias usadas, as entonações, as inflexões que se usavam na época, foi algo do estudo, né? E o que se configurou agora mais recentemente, no ano de 2018, com a economia da oralidade. A economia da oralidade é uma área que se dedica a entender a oralidade como um fator de produção, né? Que eu chamo de primal, por ser a primeira, né? De mediadora, porque ela faz a mediação entre os interlocutores, a intermediação através da linguagem, motriz, porque ela tem a capacidade de fazer o movimento, né? E também transversal por perpassar as demais áreas do conhecimento. Então, basicamente, a economia da oralidade, ela cuida da geração de riqueza, tanto intangível quanto tangível, né? Através do uso da fala, do uso econômico da fala, né? A riqueza tangível se refere ao conhecimento, ao relacionamento, se refere à credibilidade, se refere à autoridade que o profissional acaba adquirindo com o uso econômico da oralidade. E tangível, porque o indivíduo que tem uma competência comunicativa boa, uma competência comunicativa eficaz, ele também gera riqueza tangível, que inclui aí a riqueza monetária e a riqueza patrimonial. Também a economia da oralidade, ela trata das implicações sociais, culturais, tecnológicas, educacionais da oralidade no meio, já que a palavra é o elemento que movimenta a economia, né? Especialmente hoje, pelo avanço da nossa pesquisa, estamos vivendo uma nova era da oralidade, onde o fator mais sensível nas alterações e nas promoções da economia tem sido o uso da palavra. Além disso, para completar, a economia da oralidade, ela trata também do uso econômico da fala. Você usar o menor número possível de fatores, ou seja, o menor número possível de palavras para que você se comunique com o seu interlocutor ou com os seus interlocutores, economizando palavras. Por quê a eficácia disso? Porque quando você está num processo dialógico, conversacional com alguém, tanto você quanto a pessoa que está ali ouvindo, ela usa a memória de curto prazo, chamada, ou a memória de trabalho.
essa memória de curto prazo, a memória de trabalho, ela é limitada, né? Porque a nossa cognição, né, a nossa capacidade cerebral, ela precisa economizar energia. Então, ela constantemente faz descartes daquilo que está sendo ouvido para poder absorver o novo que está vindo. Por isso que a economia de palavras e esta objetividade, a síntese é bem importante no conceito e no contexto do que é a economia da oralidade. Jorge, como surgiu a inspiração e por que razão se deu a formulação da economia da oralidade? Bem, como eu estudo esse tema desde o ano de 72, quando iniciei minha carreira como radialista, eu iniciei como rádio escuta, que é um auxiliar do plantão esportivo. O plantão esportivo é aquele que divulga os resultados parciais e finais dos jogos durante a jornada esportiva principal, né? E aí eu comecei a observar os vários locutores esportivos da época, né? Observando, vamos dizer, o vocabulário utilizado próprio do meio, as inflexões que cada um utilizava, cada um tinha uma característica própria de usar essas inflexões que se tornavam-se assim verdadeiros jargões, bordões que eram repetidos por toda vamos dizer, a audiência dos seus ouvintes, né? Então, aí eu, nesse estudo da economia da oralidade, nesse estudo da oralidade, ainda não é da economia da oralidade, mas da oralidade em si, ele foi, ao longo do tempo, sendo trabalhado por nós. Até que no ano de 2013, nós compomos uma área chamada Voice Design, que trazendo para o português o design da voz, ou o projeto da voz, ou o planejamento da voz, né? Que, por extensão, é o planejamento da fala. Essa área foi lançada em 2013 no Congresso Internacional de Educação à Distância em Salvador e logo do início recebeu um prêmio naquele evento e tomou uma proporção muito grande. Mas eu senti a falta, de alguma maneira, mesmo tendo o voice design bem formulado e aos poucos ele foi tomando consistência, né? Eu sentia falta, imaginando aí o voice design como um planeta de um sistema solar. Aí eu comecei a fazer uma aproximação entre a minha área como economista junto à oralidade. E aí surgiu a economia da oralidade, até de forma incipiente. Eu até duvidei se aquilo tivesse consistência, mas na sequência da pesquisa, do estudo, a gente foi verificando os vários nexos, né, que a economia da oralidade foi apresentando, né? Até nós podemos tratar dessa questão de quais são esses nexos e o que, de fato, nos deu essa convicção. Mas, então, ao longo de um trabalho, foi montada uma estrutura de todo o estudo das ciências econômicas, né, para com a oralidade, tendo a oralidade como objeto de estudo. E a gente percebeu como que a palavra ela tem uma implicação na economia extremamente forte, não só na economia, ela até ultrapassa o âmbito da economia, mas também na economia sim, porque uma das nossas bases, até uma base de cunho teológico, né, na visão judaica cristã, está dito, né, o fiat lux de Deus, né, lá em Gênesis, né? Então Deus disse: haja luz e houve luz. Esse primeiro impacto que tivemos nessa expressão bíblica, né, demonstra que a palavra é tão poderosa, tão forte, que ela precede a luz, porque foi através da palavra do originador de todas as coisas que a luz surgiu. E depois, lá no Evangelho de João, você tem que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem ela, nada do que foi feito se fez, né? Então, tudo dependendo da palavra. Então, diante desse impacto, a gente vê de forma muito sensível como a palavra insere e interfere e implica em toda a relação humana.
né? Então, a gente vê esse poder da palavra, especialmente da oralidade. Fazendo aqui um parênteses rápido, Marcos Pessoa, que a gente verificou nesse estudo, como que a sociedade, isso numa visão antropológica, como a sociedade tem dificuldade de perceber o fenômeno da oralidade. A gente está tão acostumado a falar que a gente fala de forma automatizada. E essa automatização não nos permite chegarmos ao esplendor da força da palavra. Então, a nossa tese é que a gente ganhe consciência sobre o fenômeno da oralidade para utilizá-la de forma propositiva, de forma intencional, de a gente exercer controle sobre os seus parâmetros, exercendo também aí o planejamento da fala. E eu digo o seguinte, com o mesmo rigor que se faz com a escrita. Não é porque a fala é um pouco mais fácil que não tenha que haver o mesmo rigor que se faz para escrever, e quem escreve sabe do rigor que precisa para escrever bem, mas também eu atribuo que para a fala é necessário que você planeje as suas falas para ter uma fala com poder econômico, com poder de impacto no seu interlocutor e na sociedade que você está inserido. Jorge, quais os propósitos principais da economia da oralidade, por favor? Eu creio que o principal propósito da economia da oralidade é despertar as pessoas, né, para a importância desse tema, porque é um tema que não está na pauta das pessoas. Tanto é que a palavra oralidade, você há de concordar comigo, né? Creio que sim, a palavra oralidade é uma palavra muito pouco pautada. É difícil você ouvir em destaque, ouvir, vamos dizer, uma pauta sobre oralidade. É uma palavra muito pouco pautada. Até a palavra oratória, ela está bem mais em evidência do que oralidade, né? E oralidade é o universo todo da fala. A oralidade, para você ter uma ideia, ela começa aos 4 meses e meio de gestação no ventre de nossas mães. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, eu na minha, já havia uma incidência muito forte da oralidade em nós, antes do primeiro choro, até fazendo um paralelo com o Fiat Lux. Então, ela precedeu a luz. No nosso caso, antes de vermos a luz, a oralidade já estava se incidindo sobre a nossa vida. Então, portanto, assim, a oralidade tem um propósito básico de despertar a percepção do fenômeno. Por quê? Quando você percebe o fenômeno da oralidade no seu dia a dia, você começa a prestar atenção não só na verbalização do que é dito, mas como que é dito, como que você aplica a estética da voz, as entonações, como que você pode, muitas vezes, ouvindo um interlocutor, interpretar a emocionalidade e a intencionalidade que esse locutor está tendo por meio das entonações que ele escolhe para expressar-se. Então, o primeiro momento é despertar para esse mundo, né? E a partir desse despertamento, a pessoa não volta mais ao estado original. Ela começa a prestar atenção na sua fala, na sua voz e os resultados que você colhe, tanto os positivos quanto os negativos. Então, um propósito é esse, né? Abrir a consciência. E aí, permitir para que aquele que esteja interessado, né? Vamos chamar aqui o aprendiz, né? Ou como a gente realiza uma mentoria de voice design, podemos também nos referirmos ao mentoriado, né? Para que ele comece a desenvolver a sua fala. Por exemplo, esse processo que nós estamos apresentando, que é o voice design, ele permite que você alcance uma competência comunicativa semelhante aos grandes da história da humanidade e semelhante aos grandes do momento, da nossa contemporaneidade. Parece incrível isso, mas qualquer pessoa pode alcançar realmente uma competência comunicativa muito forte, desde que ela dedique-se, é claro que não é tão simples assim, mas desde que ela dedique-se a entender o processo e entender-se dentro do processo, conhecendo a sua própria voz interior, conhecendo a sua voz externalizada, ela pode atingir um ápice de
impactar o seu público de forma bastante significativa. Quer dizer que um indivíduo assim, jamais a sua fala vai entrar pelo ouvido de um interlocutor e sair pelo outro, ou simplesmente ser algo interessante. Ele vai ter uma comunicação impactante. Emendando um pouco nesse aspecto, Marcos Pessoa, eu quero dizer assim, que nós temos uma síntese do voice design, que é a área pragmática, que é a área de desenvolvimento profissional da economia da oralidade, que facilita muito o entendimento, até por ser síntese. Hoje nós precisamos e dependemos muito da síntese para nos comunicarmos. Então, nós temos um primeiro momento, o que eu chamei de gestão da escuta, imaginando uma fração matemática, né? Então, nós temos a fração da escuta que está no numerador, né? Como temos 2 ouvidos, esse elemento vale 2. Então, a gestão da escuta. O que é a gestão da escuta? É você começar a aprender a escutar, porque a escuta é o insumo essencial, indispensável para a sua qualificação na fala. Você só fala bem se você escuta bem. Se você não é um bom ouvinte, você vai ter dificuldades para expressar-se bem. O fenômeno da surdez revela isso. Raramente um surdo, ele é surdo porque tem problemas nas pregas vocais. Ele é surdo porque ele só não fala porque não ouve, não porque tenha problemas nas cordas ou nas pregas vocais, né? E assim também nós, para aprendermos a falar, é necessário aprendermos a escutar. Eu estou usando a expressão escutar porque ela é mais profunda que ouvir. Ouvir é morfológica e a escuta já é empática. Então, nessa gestão da escuta, a gente apresenta 4 categorias de escuta. A escuta interpessoal, que é você escutar o outro, e entre os elementos que a gente estimula a serem compreendidos, né, é você aprender, ganhar a habilidade de interpretar a intencionalidade dos códigos sonoros emitidos pelo seu interlocutor. Ou seja, você ouvir não só o verbal, mas o não verbal do seu interlocutor, ganhando um nível profundo de empatia com ele. Esse é um dos vários itens que compõem a interpessoal. Na intrapessoal, é você aprender a ouvir as suas falas internas, a ouvir-se. Por exemplo, você aprender a ouvir-se e nessa audição você entender qual o nível de generosidade que você tem para com você mesmo. Como que você estimula a sua autoestima de forma adequada, moderada, mas como que você estimula a sua autoestima? Ou como você se depara com crenças limitantes e muitas vezes autossabotagens. É quase que um pouco de autopsicanálise isso, você ouvir-se e ouvir a si mesmo, na intrapessoal. Nós temos uma outra categoria, que é a categoria de ouvir e o escutar, né? O silêncio. Se você se para por alguns instantes diante de um silêncio, o silêncio ele tem a capacidade profunda de uma eloquência muito maior do que quando você está ouvindo alguém falando fisicamente, né? Então, quando você procura ouvir o silêncio, 1 minuto de silêncio, alguns instantes de silêncio, você consegue praticamente ouvir um discurso interno seu. Então, ouvir o silêncio é um aspecto bem importante. E uma 4ª categoria é você escutar durante o ato de leitura. Há várias pesquisas científicas, inclusive da área médica, identificaram que ler, em última análise, né, sob o ponto de vista cognitivo mesmo, emocional, ler durante a leitura significa um ato de escutar. Ler é escutar, em última análise. Quando você está lendo, eu estou me referindo aqui em leitura em voz silenciosa, sem uso das pregas vocais. Quando você está lendo, o ideal da leitura é que você ouça aquela leitura, que você entre em diálogo com o texto, que você consiga conversar com o texto. Então, é uma 4ª categoria, você escutar durante o ato de leitura. Então, essas são as 4 categorias da gestão da escuta. No denominador, que fica logo abaixo, você tem
o design da vocalização, né? Esse design da vocalização acontece geralmente o seguinte: a gente aprende a falar quando criança, desenvolve a fala a partir da adolescência e consolida a nossa fala na fase adulta. Só que a gente praticamente usa uma única voz para falar, a gente não tem alterações. E essa área do planejamento da vocalização permite você descobrir as dezenas de vozes que você tem e que não sabe que tem, para multiplicar a sua capacidade de vocalização, né? Já que ela é bastante significativa no processo da comunicação, porque ela impacta mais, muitas vezes mais, e há pesquisas para isso, né? A vocalização do que a própria palavra dita. O tom de voz utilizado, ele impacta mais do que a própria palavra em si dita. Então, aí você vai descobrindo e ganhando a habilidade da musicalidade, da melodia da voz, através de declamação de poesias, de narração de metáforas, de contação de histórias e assim por diante. Ainda no denominador, somando aqui ao design da vocalização, tem o design da síntese, que é bem importante. O design da síntese é a sua composição de repertório, ou seja, você construir a sua fraseologia, as suas sentenças, os seus enunciados. Permite até você construir, por exemplo, né, os provérbios de Marcos, como tem os provérbios de Salomão, né? Você pode até construir os seus próprios provérbios, frutos da sua própria inteligência, como você pode adotar provérbios de outros, inclusive os de Salomão. Você tendo essa síntese próxima de você, fazendo esse treinamento de ter essa síntese próxima de você, escrevendo, inclusive, de preferência a lápis no papel, escrevendo essas sínteses, quando você tiver necessidade de usar da fala, essa síntese vem à tona sem que você necessite fazer qualquer nível de força, sem a necessidade que você tenha que lembrar, porque ela vai vir à tona, naturalmente, já que você trabalhou. Equivale a um atleta profissional, um atleta olímpico, que treina, e na hora da competição, né, ele vai fazer isso com leveza, vai fazer isso assim com destreza tão natural e conquistar a sua medalha de ouro, se for o caso, né? Somando esses elementos todos, a gente tem o design da oralidade, que é a capacidade que você tem de reunir todos esses elementos, esses fatores, né? Você reunir todos eles e fazer a projeção. E eu digo projeção num duplo sentido, não só a projeção da voz, como projetar mesmo o seu conteúdo na forma de voz, para que você possa comunicar com a exata intencionalidade que você quer aquilo que você quer dizer aos seus ouvintes. Muito bem, Jorge. Você tem falado de voice design. Qual é a estrutura do voice design como área de desenvolvimento profissional da economia da oralidade? E qual a entrega que o voice design faz ao aprendiz? Bem, basicamente, a gente tem essa estrutura dita agora, né, que é a gestão da escuta do numerador, embaixo, no denominador, que vale 2, porque são 2 ouvidos. No denominador, você tem o design da vocalização, que vale 1, porque é uma única voz, uma única boca, mais o design da síntese, é uma síntese por vez, então 2 sobre 2, que é igual a 1, que é o design da oralidade. Então, essa basicamente é a estrutura que permite ao mentoreado, ao aprendiz, atingir o ápice da sua competência comunicativa. E quando eu me refiro à competência comunicativa, eu não estou me referindo a tornar esse aprendiz, vamos dizer assim, um eloquente, assim, qualificado. Não é bem a busca de uma eloquência, imaginando alguém discursando diante de um grande público e empolgando este público. Não é bem esse sentido que eu estou falando dessa eloquência. Vai permitir a esse aprendiz trabalhar a sua comunicação, vamos dizer, oral, a sua fala, que tem uma relação profunda com a escrita, isso podemos até depois explicar por que dessa relação escrita e fala como duas modalidades da linguística, ele permite
gerar riqueza para si e para os seus ouvintes. Então, é o tipo do falante que, quando fala, você sai se satisfeito, de, puxa, quanta coisa que eu aprendi, quanta coisa importante eu fiquei sabendo, puxa, quanta coisa me persuadiu a fazer determinadas atividades, ou enfim, que está sendo proposta pelo falante, pelo orador, vamos chamar assim, né? Então, o propósito, basicamente, é que o indivíduo que precisa ser um bom líder, um bom professor, um bom negociador, um bom vendedor, né? E outras tantas áreas humanas, que a partir dessa competência eles consigam ter assim um desempenho especial. Eles consigam, de fato, atingir o máximo, obter o máximo de resultado nas suas profissões, ou nos seus objetivos, ou ainda na sua meta comunicativa estabelecida por ele mesmo. Muito bem. Eu agradeço ao senhor Jorge Cury Neto pela excelente entrevista e chamo a atenção porque a economia da oralidade e o voice design são inovações. E eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Bom, primeiro, ratificando, né, o privilégio de estar sendo entrevistado por Marcos Pessoa, a Marcos da Inovação. É um privilégio muito grande. Eu quero convidar cada um de vocês que se sensibilizou com essa apresentação e visite nosso site, que é o voicedesign.com.br. voicedesign.com.br. Nós mantemos um canal no YouTube, onde disponibilizamos uma série de conteúdos sobre esses temas, que é o youtube.com/Jorge Cury, o Cury é com Y, Neto, Jorge Cury Neto, Cury é com Y. Né? Quero deixar também o meu WhatsApp. Você fique à vontade, pode me ligar, pode contatar-se conosco para talvez alguma observação que você queira fazer, ou por qualquer razão que você deseje. Meu WhatsApp é o 41, que é o código de área de Curitiba, o 99111 5151. Portanto, 41, código de área de Curitiba, 99111 5151. E o meu e-mail, se alguém desejar também por e-mail, é o Jorge Cury Neto, sendo que o Cury é com Y, @voicedesign.com.br. Jorge Cury, muito obrigado pela excelente entrevista. Eu é que agradeço, Marcos Pessoa, e sucesso para você, né? Você é um homem de sucesso e que Deus lhe abençoe, né? E eu digo isso como cristão em nome de Jesus Cristo. Amém.